Você conhece um processo super poderoso de Access que fala a respeito de você ser fora de forma, estrutura, significância, linearidades, concentricidades, fora de controle por toda a eternidade? É um processo super poderoso e até em um grupo de alunos eu propus que as pessoas fizessem esse processo por 30 dias, né? Não sei se alguém fez, mas o que será que você ganha com isso? Eu fiz, talvez não os 30 dias, mas fiz. E, bem, gostaria então de compartilhar uma historinha com vocês. Acabo de voltar do México e aí eu tinha um dia entre a chegada e aí eu não iria para casa, iria para um outro lugar. Bom, um dia antes, então, teve toda uma mudança e corre então para cancelar essa passagem que já estava comprada, já estava tudo certo, e encontrar uma passagem para então ir para casa. Pois bem, só que foi assim, um voo de 40 minutos me cobravam algo quase como o que eu paguei para a passagem do México, ida e volta. E era um voo apenas de ida de cerca de 40 minutos. Se o dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Ah, não, é demais. Qual seria a outra alternativa? Bom, se eu pegasse um ônibus, digamos que seria aí em torno de umas 5, 6 horas de estrada. Vamos ver então como será isso. A questão é, eu tinha um ponto de vista fixo de que eu enjoava em ônibus. Então, que não seria uma viagem muito divertida. Mas então descobri que mesmo sendo diurno, existia ônibus leito. E ainda mais, olha só o que eu encontrei. Eu encontrei o primeiro assento. E o primeiro assento era um ônibus alto e era inteiro de vidro na frente. Ou seja, é como quase como se eu estivesse fora do ônibus. Não tinha qualquer coisa que atrapalhasse a visão. E além disso, era um ônibus leito. Então, quais presentes nós não recebemos por conta de toda a nossa forma, estrutura, controle, pontos de vista fixos que nós temos muitas vezes e não estamos dispostos, por exemplo, a soltar, né? A mudar. E aí, quais foram os presentes, então, que foram muitos, que eu recebi disso, né? Dessa escolha diferente, digamos assim. Bom, uma passagem de ônibus mesmo leito é incomparavelmente, tem um preço muito diferente de uma passagem, ainda mais tentando comprar um dia antes, né? Mas não fosse o preço, quando eu cheguei ali para embarcar no ônibus, né? Deixei as minhas malas com o motorista, estava um pouco cedo, de repente eu olho o motorista do meu lado. E aí ele veio conversar. E aí começou a conversar e me disse assim, você tem cara de delegada. Eu, delegada? Eu poderia ter cara de tantas coisas, mas por que será delegada? Aí ele me diz assim, o meu sonho era ser policial civil para andar naqueles carrões. Eu, aí eu entendi. No ponto de vista dele, no mundo dele, de acordo com os sonhos dele, aquilo seria, digamos, a top coisa que ele poderia escolher ser. E que eu achei bonitinho, né? E recebi. Óbvio, falei, agora fez sentido, né? Porque ele me disse isso. E bom, a viagem começou e num determinado ponto ele tem uma paradinha ali de uns 30 minutos para que quem quer, quem deseja vá comer ou para ir ao banheiro, coisas assim, né? E ele ainda tinha me comentado o seguinte, sabe, no domingo, eu não sei como aquilo aconteceu, mas você sabe que eu cheguei 1h30 antes do previsto? É mesmo? Ele, era para chegar às 10 e nós chegamos às 8h20. Todos os passageiros ficaram assim, admirados. Nossa, motorista, como você fez isso? Olha, eu gostaria dessa mágica. Gente, o motorista tem uma super habilidade que está dentro dos 9 trainees, que nós chamamos em Access, as 9 habilidades especiais, e provavelmente esse motorista tem uma delas, que é a translocação.
E eu olhei para ele e simplesmente disse: Olha, eu gostaria de ter um milagre desse, eu gostaria de ter uma mágica dessa. Ele mas dia de semana sabe como é, né? Tem mais trânsito, tem mais caminhões e tudo mais, então em dia de semana é mais difícil, né? Mas bem que eu gostaria de um milagre desse. Pois bem, quando chegou na parada, eu olhei para ele então. E o nosso milagre, será que será possível? E a gente pegou um trânsitozinho, um congestionamentozinho num certo trecho da estrada. E ele comentou: Eu acho que não, por conta daquela paradinha ali, daquele trânsitozinho que nós pegamos. Bom, gente, foi tão engraçado porque talvez, né, para me agradar ou para mostrar, já que eu desafiei a cera mágica, né? Ele meio que ficou atarantado em cera mágica. Ele quase deixou 2 passageiros para trás, tá? Ele nem conferiu. Deu os 30 minutos, ele saiu. E aí, acho que eram 2 pessoas, ficaram para trás e reclamaram, xingaram, brigaram. E aí que ele se lembrou de contar os passageiros do ônibus. Mas, gente, ele conseguiu. Ele conseguiu chegar 1 hora adiantado. Mesmo tendo pego um certo congestionamento e mesmo sendo em dia de semana. Ele conseguiu antecipar a chegada dele em perto de 1 hora. Aí eu desci do ônibus, ele estava na porta, ele olhou para mim, foi quase, hein? Foi quase, quase o recorde dele. Então, quantas pessoas mágicas você pode encontrar por aí, né? Se eu não tivesse pego esse ônibus, eu não teria recebido o presente de encontrar um ser mágico assim. E eu não teria me divertido tanto quanto eu me diverti. Inclusive, aliás, a respeito do enjoo. Olha só que curioso foi. Mesmo sendo um trecho diurno, o ônibus balançava um pouco e eu dormi quase a viagem toda. Quais foram os momentos que eu acordei? Então, foi apenas para que eu pudesse ver um pôr do sol maravilhoso que estava na janela bem ao meu lado, assim, um sol vermelho que eu quase podia, assim, parece que se eu esticasse eu poderia pegar, porque ficava na minha altura. O único trecho em que eu acordei foi aí e na parada e quando nós estávamos chegando. Olha só. Então, não, eu não tive nem, tipo, a suspeita de um enjoo, nada. E eu descobri que eu posso viajar de ônibus, principalmente se for nesse primeiro assento. Então, o que mais é possível? O que nós podemos receber? Quais são os presentes que estão disponíveis para nós quando nós estamos dispostos a estar fora de forma, estrutura, significância, fora de controle, fora de linearidades, fora de concentricidades, por toda a eternidade? Como seria você experimentar isso? Se você já fez o fundamento, dá uma olhadinha no seu manual, que esse processo está lá. E eu diria para você, não faça esse processo por 30 dias, não faça. Porque tudo pode mudar e você pode se divertir com coisas que normalmente você ficaria... sabe? Pois não experimente. Um beijo. Espero que talvez tenha sido aqui uma contribuição para caso você nunca tenha feito esse processo, você já fez o fundamento, jogou aquele manual na gaveta, vai lá. Como seria você pegar esse manual, pegar esse processo e experimentar, fazer esse processo, correr o processo por, sei lá, uns 30 dias. Beijo, beijo.